Amém, Jesus. Estenda as mãos aqui para mim. Me abençoe. Eu preciso da sua oração. Eu preciso da sua intercessão agora. Em nome de Jesus. Levante a sua voz. Quero ouvir a sua voz em adoração. Serabacatarababashiri andarabacarababashai. Rilaramashuri andarabacatarababashai. Rabarababashai. Rabacatarababashai. Rilaramashuri andarabacatarababashai. Heramalarageiri andaramabashai. Oh Jesus, Senhor do céu e da terra. Essa noite eu quero oferecer a vocês. Eu sei que Deus quer falar conosco a respeito disso. Já estou pensando nisso há uns 30 dias. Deus mostrou algumas coisas para mim mas estava apenas pensando nisso. Até que o Juliano essa semana viajou e pediu que eu pregasse hoje. Então eu pensei, essa palavra, esse pensamento, essa palavra que Deus me deu nesses dias, eu tenho pensado muito sobre isso. Então, talvez uma palavra de ensino, né? Uma palavra de ensino. E eu quero que você abra o seu coração totalmente para receber essa palavra. Às vezes ela parece assustadora, mas ela é uma palavra abençoadora para a sua vida. Amém, queridos? Amém? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em João 14, aliás, 1 João 15, no versículo 18, e fique com a sua Bíblia aberta em João, que nós vamos estar andando ali, como também em outros versículos. Foi possível? Amém. Gostei disso, Jorge. Que bom. Semana passada, o pastor Juliano pregou sobre a nossa identidade. E o que a nossa identidade afeta o nosso viver diário, porque quando nós compreendemos qual é a nossa identidade verdadeiramente em Deus, nós temos a nossa autoestima curada, nós nos sentimos valorizados, nós nos sentimos amados, nós nos sentimos aceitos, quando nós descobrimos que somos filhos e que não importa o que fazemos, não importa a maneira que nós agimos no reino de Deus como pessoas que estão aqui para abençoar vidas, para ganhar vidas. Estamos aqui entre o céu e a terra para ser usado por Deus para a salvação desse mundo. Nós somos, a Bíblia diz, nós somos embaixadores do reino de Deus nessa terra. E quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos que somos filhos, feitos à imagem e semelhança de Deus, de Jesus Cristo, nós assumimos a nossa identidade e vivemos com paz no nosso coração, no sentido de quem nós somos. Se fazemos, se não fazemos, não é o que tanto importa para Deus, e temos falado tudo aqui sobre isso. Fomos feitos para as boas obras, fomos feitos para também ser usado por Deus nessa terra, mas não é ser usado, ser famoso na terra como pregador, como cantor, ou seja o que for, não é as multidões que a gente pode pregar ou não. O que importa para Deus é que nós entendamos que Ele nos ama a despeito de tudo que possamos fazer. O amor de Deus não muda por nós. Então, quando conhecemos essa identidade, nós ficamos plenos de Deus, nós ficamos satisfeitos, nós ficamos com a nossa alma sossegada com respeito à nossa própria vida. Acaba a comparação, acaba a disputa, acaba esse negócio de eu sou melhor, você é melhor, nós fazemos, você faz, eu não faço, você sabe, eu não sei, eu estudei, você não estudou. Acaba isso, porque basta saber que Deus me ama e que Deus me aceita como eu sou. Amém? Quantos dizem amém? Diga para quem está ao seu lado, Deus te ama e te aceita do jeitão que você é, do jeito que você é, da maneira que você é. Então, pensando assim, nós vamos falar hoje de um outro tipo, de uma outra faceta da nossa identidade. De uma outra faceta, e vocês já vão ver isso aqui para frente. João 15, 18, acompanhe comigo na sua Bíblia, diz, é Jesus falando com os discípulos. Diz, se o mundo vos odeia,
sabei que primeiro odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, ou seja, do mundo eu vos escolhi, vos tirei. Por isso o mundo vos odeia. João 17:14, vai um pouquinho para frente, 2 páginas, diz ali: eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. Vamos dizer juntos? Eu não sou deste mundo. Vamos lá? Eu não sou deste mundo. Quem disse isso não é você nem eu. É Jesus que disse: eles não são deste mundo. João 14, 2 e 3, vem um pouquinho para trás. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se preocupe o vosso coração, não se angustie o vosso coração. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu lhes teria dito, pois eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou antes de vocês para preparar a morada de vocês. Diga comigo: eu tenho uma casa preparada no céu. Ainda João 14, 18 e 19, diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco vocês não me verão, mas, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. O que estava acontecendo aqui? Nessa ocasião, Jesus estava preparando seus discípulos para a sua partida. Estava consolando, estava fortalecendo, porque os discípulos estavam angustiados. Na verdade, eu acho que eles estavam meio aterrorizados, porque eles viam todo o tempo a perseguição, o ódio, né, do pessoal, dos herodianos e dos judeus. Ele via o ódio deles por ele, e Jesus não ficava se escondendo, ele se expunha. Então eu penso que eles tinham medo que a cada instante alguém chegasse e o matasse. Então eles estavam angustiados, e Jesus nessa ocasião estava consolando e fortalecendo o coração deles, fortalecendo a fé deles. Mas na verdade Jesus firmava neles uma identidade, na verdade, uma nacionalidade. Porque Jesus estava dizendo assim: vocês não são daqui, e eu também não sou daqui. Então Jesus estava, quando nós temos a nossa carteira de identidade, lá diz brasileiro. Mas a nossa nacionalidade, um dia, não vai ser brasileiro, vai ser: eu sou cidadão do reino de Deus. E Jesus estava dizendo isso para eles: vocês não são desse mundo, vocês são de outro mundo. Mas sabe, queridos, a gente pensa, quando fala de eu sou de outro mundo, né? Nós somos de outro mundo, nós pensamos que simplesmente, muitos pensamos: não, eu não faço o que o mundo faz, eu não vivo como o mundo vive, eu não peco como o mundo peca, eu não penso como o mundo pensa. Mas não é só um pensar ou um agir nesse mundo. Na verdade, quando nós dizemos que não são desse mundo, nós estamos dizendo: eu pertenço a outro reino. Diga: eu pertenço. Não é simplesmente eu não faço o que o mundo faz, é eu pertenço a outro mundo. Esse aqui não é o meu mundo, não é o seu mundo. Sabe? É muito mais do que fazer ou não fazer. É pertencer. É buscar os valores do outro mundo. É encaixar a nossa vida nos valores de outro mundo, de outro reino. É outro modelo. É como diz em Hebreus 12, 8. Nós pertencemos a um reino inabalável. Diga: inabalável. É um mundo que não se deteriora. É um mundo que não apodrece. É um mundo que não disputa. É um mundo que não se separa, que não há separação. É um mundo da verdade. É um mundo do reino da vida eterna. É um mundo do reino da luz, da verdade.
É o reino onde a cultura é outra, onde a vida é outra, a visão é outra, o estilo da nossa vida é outro. É outro mundo. Diga, é outro mundo. É outro mundo. Na ocasião em que Pedro quis mandar fogo em cima dos inimigos de Jesus, o que Jesus disse, vocês lembram? Disse assim: gente, homem, pare com isso. Não sabeis de que reino vocês são? De que espírito vocês são? De que reino vocês são? Não é o reino da violência, não é o reino do medo, não é o reino do Covid, não é o reino da praga, não é o reino deteriorado e apodrecido como nós vivemos. Na verdade, eu acho que nós devíamos estar muito ansiosos para ir para o outro reino. Como Paulo dizia, olha, eu anseio para ir com Cristo, eu anseio para ir com Ele. Eu fico com vocês porque eu preciso pregar a palavra dele para vocês. Mas o meu desejo, a vontade do meu coração é ir hoje para o reino. É o reino da vida. É o reino da vida que não acaba. É o reino do amor. É o reino da paciência. É o reino da humildade. É o reino do coração aberto para todos. É o reino que não segura nada para si. É o reino que reparte, é o reino que divide, é o reino que vê as necessidades, é o reino de Deus, é o lugar onde é verdadeiramente o mundo onde nós vamos morar eternamente. Pode dar uma salva de palmas, Senhor. Aquele é o reino onde nós vamos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa passagem está em Efésios 2,16. O mundo jaz no maligno. Então o mundo é o lugar do domínio da morte. Por isso que a Bíblia diz que quando estivermos então totalmente revestidos, a Bíblia diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque a morte cessará. Mas agora nós vivemos num reino onde a morte domina. Aqui diz: jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, significa que todos nós estamos no meio nós estamos num mundo onde impera a morte dos sonhos, a morte da identidade das pessoas, a morte dos casamentos, a morte dos filhos, a morte física inesperada que deixa o desespero em famílias, a morte que vem pela praga, que vem pela peste, que vem pela maldição que existe sobre o mundo, sobre a humanidade, por andar longe de Deus. Então, os homens são os seus próprios senhores, os seus próprios donos. O ego é o rei. O egocentrismo impera, é o reino do egocentrismo. Eu sou, para mim, eu tenho, eu faço, eu quero, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não me toque, não me xingue, não diga o que eu tenho que fazer, não toque na minha vida. Esse é o reino do ego. É o reino que os homens pensam que Deus são eles mesmos. Esse é o reino da morte. O homem é o seu próprio dono e nem imagina que o seu dono é a criatura mais terrível que já pintou no universo, Satanás, diabo. Ele é o dono. E vocês lembram o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que antes de conhecermos o reino de Deus, a verdade de Deus, e de Deus ter tido misericórdia de nós, a Bíblia diz: vós eres inimigos de Deus, filhos do diabo, diz lá. Porque a Bíblia diz que aquele que vive pecando é filho do diabo. E nós éramos. Não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz: vós éreis. Vocês eram antes. Efésios 2,16 diz: levanta-te. Diz que nós estávamos mortos andando no curso desse mundo. Efésios 2,16 dizendo: segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então o espírito da potestade do ar é o dono, e nós andávamos segundo esse espírito, diz Efésios 2,16. Todos nós, nenhum era melhor que o outro, nós era tudo farinha do mesmo saco. Aliás, até hoje nós ainda somos, só que a farinha agora é a farinha do céu. Pode dizer amém? Tem um pão no céu.
tem um pão. E essa farinha é o pão que agora nós temos na nossa vida. Amém, queridos? Então, Efésios ainda 5,14 diz assim, ó: levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Essa era uma ordem, né? Sabe, quando eu ando por Pato Branco e eu vejo as pessoas completamente, tantas pessoas, gente, completamente alheias a qualquer coisa de Deus e a qualquer coisa do tempo que nós estamos vivendo, alheios à vida verdadeira, alheios à tradição, aliás, a maldição que está sobre a terra, alheios sobre o futuro, alheios sobre o presente, alheios sobre a verdade da fé, alheios, como nós andávamos outrora. E eu penso, meu Deus, é tudo morto, espiritualmente é tudo morto. É por isso que nós temos que ter no nosso coração. Uma vez fizemos um pacto nós lá em casa. Ninguém vai passar pela nossa vida, ninguém vai passar pela nossa casa, ninguém vai passar pela nossa existência sem ouvir falar que Jesus Cristo é o Senhor, que o ama e quer entrar na vida dele e quer fazer um milagre na sua vida e que quer levá-lo para a eternidade um dia. Nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de avisar. Queridos, a Bíblia diz que nós somos atalaias sobre a terra. Atalaia é aquele que grita, é aquele que avisa que o perigo está chegando. Atalaia é aquele que pega a trombeta, que pega o chofar e grita aos quatro cantos e sobre os telhados: ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Isso é o atalaia. Ele diz: ele vem, ele diz: ele te ama, ele te quer, ele quer te salvar, ele quer mudar, ele quer transformar a sua vida. Esses são os atalaias. Mas Ezequiel no capítulo 3 diz que se nós vermos o justo ou o injusto pecar, se nós o avisarmos, nós livramos a vida dele, a alma dele da morte. Diz lá, Ezequiel 3, mas se não o avisarmos, diz o Senhor, eu requererei o sangue dele da tua mão. E isso é uma palavra forte. E se nós não avisarmos, se nós tivermos oportunidade de avisar, de falar com as pessoas e não falarmos, a Bíblia diz, eu requererei o sangue dele da tua mão. Eu não sei como que é isso. Eu requererei o sangue dele da tua mão. Eu não sei o que é que Deus certamente vai nos mostrar ou vai nos, vamos dizer, nos ensinar, né? Mas eu sei que eu e você somos aqueles que têm a luz da verdade. E não somos melhores do que os outros, mas temos em nós algo, porque já levantamos dentre os mortos e Cristo já pôs a sua luz em nós. Já pôs a sua luz em nós, para nós podermos ser aqueles que tiram os mortos do túmulo. Em nome de Jesus. Precisamos definitivamente então, queridos, e entender quem somos e qual que é o nosso verdadeiro destino. Nós somos filhos, sim, aqui na terra. Nós temos o privilégio de filho, de sermos abençoados, de sermos cuidados pelo Pai, de sermos amados, como eu acabei de falar, aceitos. Podemos usufruir nossa identidade aqui na terra. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. A sua herança está no céu. A sua herança está no reino de Deus. A sua herança não está aqui na terra. Deus pode nos abençoar na terra, nos prosperar na terra. Mas sabe, essa herança que a gente dá para os filhos na terra aqui, sabe o que vai acontecer com essa herança? Vai acabar. Vai ficar. Não vai no caixão. Não vai um caminhão de mudança atrás. Tudo aqui vai ficar, mas tem uma herança nos céus. E aqui que nós precisamos entender isso. Porque sabe, queridos, a gente vive aqui nessa terra, todos nós. Há um sentimento de que não vai acabar, que a gente vai andar, porque na verdade não é mais como 50 anos, 20 anos atrás, e nem 10 anos atrás, que a gente pensava, um dia Jesus vem nos buscar. Um dia a tribulação vai começar. Um dia o apocalipse vai acontecer. Um dia.
A gente pensava assim que nunca ia vir tão cedo. Eu até pensava assim, tomara que eu morra antes que venha esse negócio. Eu pensava, aí a gente não vê, né? Aí a gente já fui. Já fui, né? Fui. Não. Mas agora, queridos, nós precisamos viver com consciência de que é breve. Que é breve. Pode ser que não seja daqui 10 anos, quem sabe seja daqui 2. Quem sabe seja daqui 5, eu não sei, a gente não tem data, porque a Bíblia não tem data e diz que só o Pai sabe. Mas o que nós sabemos, o que os nossos olhos têm visto, é aquilo que Jesus disse: vocês veem quando vem a primavera, quando vem o verão, quando vai chover. Então vejam os sinais, vejam as coisas como estão, vejam o que está acontecendo. É isso que nós precisamos estar atentos e nos informar a respeito das coisas, não só as coisas espirituais, mas as coisas naturais, terrenas que estão acontecendo. Não vamos ficar sentados olhando só a Globo. Vamos nos informar sobre a política, vamos nos informar sobre as nações, vamos informar sobre as vacinas, vamos nos informar sobre tudo que está acontecendo, sobre a praga, onde foi, como foi, o que está acontecendo. Nós não podemos ficar alheios às coisas naturais, porque ainda estamos vivendo aqui. Mas nós vivemos aqui como se não fosse acabar, como se a gente ficasse aqui o resto da vida. Sabe por quê? Porque aqui está a nossa carne. Aqui está a nossa carne, aqui está o nosso ego, aqui está a nossa vontade, aqui está as coisas que nos pertencem, aqui está as coisas que nós precisamos. E como nós ainda não estamos tão maduros para viver totalmente apenas no Espírito, então nós começamos a adormecer com respeito ao reino da onde nós pertencemos. E nós não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Os patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, os patriarcas, em Hebreus 11, de 13 a 16, pode pôr para mim, Jorge, diz que todos eles morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando as promessas de Deus, só longe, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Versículo 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isso é, a celestial. Aspiram uma pátria superior, a celestial. E no verso 10 diz que Abraão e seus filhos habitavam em tendas. Eles não faziam casas de pedra, eles só faziam tendas. Por quê? Porque eles, na verdade, buscavam uma cidade permanente, buscavam a que há de vir, a cidade que há de vir. Nós fazemos casas de pedra, porque nós pensamos que vamos ficar a eternidade inteira com a nossa casa. Eles faziam casas de lona, mas sabe o que eles faziam de pedra? Altares de pedra. Quando eles passavam por certo processo na vida deles, quando Deus falava com eles, quando descia o fogo de Deus, quando o anjo do Senhor se apresentava, isso era um altar na vida daquelas pessoas, como deveria ser na nossa. Cada vez que Deus faz algo conosco, cada vez que Deus fala conosco, cada vez que Deus vem e toca a nossa vida, esse é um altar na nossa vida. Altares podem ficar no lugar, não se tira do lugar, mas altares não são esquecidos. Nenhuma vez que Deus veio e falou conosco, não devemos esquecer, e para isso nós temos que ter altares no nosso espírito, no nosso coração. O Senhor naquele dia veio na minha vida. Aquele dia, quando eu pensei que morria de ódio, Deus me ajudou a perdoar. Deus veio e tirou o ódio do meu coração. Altares não podem ser esquecidos. Agora, eles faziam altares de pedra e viviam em lonas, em casas de lona. Sabe por quê? Porque a cada instante Deus dizia: agora levanta esse acampamento e vão para lá. E eles levantaram. Já pensou se eles estivessem em casa de pedra?
Se eles tivessem gasto um dinheirão numa casa, como que ia sair de um lugar para outro imediatamente? Mas eles saíam, pois eles botavam a lona nas costas e iam. Nós precisamos pensar, precisamos trazer uma cultura para dentro da nossa alma, de que nós vamos deixar as nossas casas de pedra, as nossas roupas de seda, os nossos sapatos de verniz, os nossos carros do ano, ou do ano de 1948. Nós precisamos pôr uma cultura, que isso tudo deve ser usado, foi Deus que nos deu e é uma bênção. Mas não vai conosco, e nós temos que desprender a nossa vida das coisas daqui, porque nós não pertencemos a esse mundo, e um dia muito breve nós vamos nos mudar, e Deus, a trombeta vai soar, o chofar vai soar, os anjos vão estar por todo canto, e o Senhor vai chamar o meu nome, vai chamar o seu nome, e você tem que estar com a sua casa aqui nas costas, apenas você, o seu espírito, a sua alma, a sua mente concentrada naquele que é a verdade, naquele que é o Deus que salvou a tua vida naquela cruz. É dessa maneira que nós temos que começar a viver. De agora em diante nós precisamos começar a viver de outra maneira. Ainda, então, queridos, diante de tudo isso, que afinal é o cumprimento do plano perfeito de Deus, os filhos voltarem para casa. Jesus veio para aquela cruz e tudo aconteceu naquela cruz, aquele sangue foi derramado para que os filhos voltassem para casa. Os filhos que Deus tinha perdido para o inimigo, quando ele pegou a chave do inferno, que ele tirou, arrancou das mãos do diabo, ele deu oportunidade para que nós voltássemos para casa, senão nós íamos ficar como aquele filho pródigo, aqueles filhos pródigos. Nós íamos ficar, de que maneira? Comendo bolota de porco, comendo porcaria, na dissolução, no terror. Nós íamos ficar na morte, nós íamos ficar debaixo da escravidão do inimigo. Mas o Senhor abriu, rasgou o véu no dia que Jesus morreu, rasgou o véu e disse: podem vir, porque agora não tem mais pecado nenhum, eu paguei tudo e vocês voltem para casa. Não vai ter vara quando você voltar para casa, não vai ter disciplina quando você voltar para casa. Eu só vou te dar uma capa, eu vou te dar uma roupa branca, eu vou te dar um anel e vou fazer uma festa no céu quando você chegar. Quando você chegar. É dessa maneira que Deus vai nos receber. É dessa maneira. Então, mas assim, queridos, diante de tudo isso, que é o cumprimento mesmo de tudo, nós precisamos ter essa perspectiva de futuro. Nós precisamos ter a perspectiva de destino segundo o ponto de vista de Deus, não segundo o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista é 80 anos, 90 anos. Que nos desgastamos para trabalhar, adquirir, comprar, fazer, e tudo bem, mas não com a mente e o coração naquilo que eu tenho, naquilo que eu adquiri, naquilo que é do mundo, naquilo que é daqui. Quantos concordam comigo? Porque senão nós não vamos discernir as coisas. Se a nossa mentalidade a respeito de destino e de futuro não mudar, nós vamos ter dificuldade de discernir as coisas. Nós vamos ter dificuldade de deixar coisas. Nós vamos ter dificuldade de, no dia que estivermos morando tudo junto em algum lugar, e precisarmos uns dos outros, e precisarmos da comida que você está comendo na tua casa, eu vou precisar, ou você vai precisar da comida que está na minha casa, porque esse não é tempo de segurar, é o tempo de olhar necessidades. Eliseu quis fazer uma compra esses dias, quando estava um pouquinho melhor lá as finanças. Vamos fazer uma compra. Eu disse: Eliseu, mas que tal que estraga, que tal não sei o quê? Não, ele disse para mim: Clô, daqui a pouco muita gente vai precisar. Muita gente vai precisar. Então esse não é tempo de eu segurar tudo para mim. É tempo de repartir. Mulheres,
Se o guarda-roupa está cheio e você não usa faz 10 anos aquilo lá, pelo amor de Deus, dê aquilo, fique com o que você precisa. Se você tem lá 70 sapatos, dê um e fique com 69. Pelo menos um. Agora é tempo de dar, é tempo de repartir, é tempo de olhar em volta para ver as necessidades. Nós estamos num treinamento para aquele dia que Jesus nos chamar. Em nome de Jesus. Como viver daqui para frente, né? Diante do panorama que se apresenta. Onde a terra e o céu estão gritando. A terra e o céu estão gritando. Há uma guerra no céu de anjos. Há uma guerra. Porque é preciso haver um entendimento sobrenatural em nós. Por isso nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a entender, a discernir e a ficar como soldados firmes, armados de guerra, soldados de guerra que estão prontos para a batalha. Esse é o tempo. Mas se não mudar na nossa mentalidade, nós ficamos desesperados pelas coisas que nós vamos perder, talvez. Não é mais, como eu disse, 50 ou 20 anos atrás. Não temos data. Mas presta atenção, queridos. A história tem um desfecho. O mundo está gritando. Nunca houve um tempo como esse, vocês sabem. Lembrando que Jesus disse que depois que a figueira brotasse, e a figueira significa Israel, significa o Estado, a nação de Israel, que foi então novamente criada. Quando essa figueira brotasse, Jesus disse, não passará essa geração sem que tudo aconteça. A figueira brotou em 1949. E um brasileiro, não lembro o nome agora, Oswaldo Aranha, assinou também, foi ele que assinou o voto final na ONU da criação do Estado de Israel. Por isso eu acho que o Brasil tem uma bênção especial, porque ele abençoou Israel, e quem abençoa Israel, o Senhor tem promessas. Então, 70 anos, mais ou menos, é uma geração. Pode passar 80, 90, mas essa é a geração. Faça a conta. Então é tempo de mudar a nossa mentalidade. Eu não estou dizendo que a nossa vida tem que parar, que nós temos que ficar olhando para o céu. Houve um povo que uma vez parou tudo e ficou olhando para o céu, porque tinha certeza que Jesus voltava, há muito tempo atrás. E foi um desespero quando Jesus não voltou na época que eles pensavam. Então eu não estou dizendo pare tudo, não compre nada, não faça nada, fique olhando para o céu. Não estou dizendo isso. Continue a sua vida, continuamos a trabalhar, continuamos a cuidar das coisas, continuamos a sonhar, não tem problema. O problema é tudo isso dentro do coração, sem pensar que vai sair daqui e que pertence a outro mundo. O problema é não mudar a mentalidade que você não é um cidadão da terra. Você é um cidadão do céu. Ok? Então, nós precisamos viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Entenderam? Prontos. Prontos. Se Ele voltar amanhã, estou pronto. Diga aqui para mim. Se Ele voltar amanhã, você está pronto? Está pronto? Agora nós vamos começar a viver dia após dia nessa expectativa. Quando Ele vem? Ele vem. Cantamos aqui tanta alegria de dizer Ele vem, né? E se Ele aparecesse na porta e dissesse, eu estou aqui. Eu cheguei. O que será que a gente faria? Meu Deus, e eu acabei de pagar minha casa. Ô Jesus, eu acabei de comprar um carro e agora o que eu faço? Não dá tempo de eu vender antes de ir. O que aconteceria se Jesus pintasse na porta ali agora? Abra sua Bíblia em Colossenses 3, de 1 a 4. E eu vou lendo. Diz lá, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive,
assentado à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto. Pensai, versículo 2, nas coisas do alto, mas não nas que são da terra. Porque vocês já morreram. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Eliseu pregou aqui outro dia, que nós estávamos escolhidos ou gerados em Deus, antes da fundação do mundo. Deus nos tinha nele, antes da fundação do mundo. Antes de que eu fosse formada no ventre da minha mãe, a Bíblia diz que eu já estava conhecida por Deus. O Salmo 139 diz: eu tenho seus dias escritos no livro da vida, antes que qualquer um desses dias existisse. Isso significa que nós estávamos em Deus. Em Deus. Eu quero dizer, não diz a Bíblia, eu quero dizer, me parece, no ventre de Deus. Aí Ele nos colocou no ventre da nossa mãe. Quando Jesus foi para a cruz e morreu, aqueles que já receberam Jesus no seu coração, podem ter certeza que naquele dia você morreu com Cristo. É isso que significa o batismo. Quando você desce as águas, significa que você morreu com Cristo. E quando você sobe das águas, você está tipificando que você ressuscitou com Cristo. Então naquele dia, se você está ressuscitado com Cristo, pense nas coisas onde Cristo mora. Porque Ele está vivo na glória. Ele está vivo assentado à direita do Pai. Ele está lá. E nós temos que estar lá também. Olha só. Não tem outro jeito. Nós somos dele. Nós somos dele. Tudo para ele, tudo dele, tudo voltará para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. É isso que a Bíblia diz. Então eu acredito, queridos, que nesse tempo Deus está abalando realmente todos os sistemas. Todo o sistema está sendo abalado, o sistema político, o sistema de governo, o sistema financeiro, o sistema de saúde, não tem nada que não está sendo abalado. Mas eu acho que Deus está abalando todas as coisas, para que a gente largue as boias falsas que nós temos, as boias onde nós nos asseguramos, e fique totalmente dependente dEle. Ele quer que nós dependamos dEle. O nosso coração tem que entrar nessa cultura de dependência de Deus. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Então, é tempo de firmarmos definitivamente nosso coração no reino de Deus. No outro mundo, diga comigo, no outro, vamos fazer assim com a mão para lá, vamos lá todo mundo? No outro mundo. No outro mundo. O Salmo 16:11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Ainda temos que lembrar que nós não somos homem da terra, mas do céu. Então é outro mundo. E também, queridos, é tempo de nós olharmos as promessas de Deus. Aqui, ó, a Bíblia. Eu não vou tirar daqui, senão me perco aqui. A Bíblia. Sabe, nós falamos de fé, nós queremos ter fé, nós dizemos: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu oro todo o tempo: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Mas sabe, queridos, fé não é um sentimento. Fé não é um arrepio. Fé não é orar em línguas. Fé não é nada humano. Fé é eu crer, o meu coração crer, a minha mente crer, a minha vida crer que o que Deus diz é a verdade. Então nós temos que entrar nas promessas de Deus. Nós temos que entrar na palavra de Deus. Porque Ele é o único que não mente. E tudo que está escrito vai acontecer. E tudo que está escrito a nosso respeito também é verdade. É verdade que Ele te ama. É verdade que Ele te aceita. É verdade que Ele quer te abençoar. É verdade que Ele quer te levar para o outro mundo. Quantos querem para o outro mundo? Aleluia. É difícil dizer eu quero ir para outro mundo, mas eu quero ir para outro mundo. Eu quero.
Paulo dizia isso, né? Paulo dizia, eu quero ir. E sabe, quero colocar uma coisa aqui agora para vocês, que pode soar, vamos dizer assim, uma surpresa. Mas é uma verdade escrita na palavra de Deus. Abre em 1 Coríntios 45. 1 Coríntios 45. Diz assim. Assim também está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último homem, Adão, que é Jesus, o último homem, em espírito vivificante. Um foi feito alma vivente. E o outro foi feito espírito de vida, espírito vivificante. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. Então, primeiro é o homem terreno, depois o espiritual. 47. O primeiro homem da terra é terreno, mas o segundo homem, o Senhor, é do céu. 48. Qual o terreno também são os terrestres, e qual o celestial, também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora, pense um pouquinho comigo. Se o homem celestial é Jesus, e porque Adão foi o que fez tudo nós ir para o brejo. Jesus veio como homem para representar o homem na terra e no céu, salvo, regenerado, transformado. Jesus então é o homem que veio, mas que é o homem celestial, que Deus trouxe aqui, como homem nascido de uma virgem, mas ele ressuscitou da morte, e quando ele subiu, ele tinha um corpo celestial, e ele é um homem celestial. A Bíblia diz que nós estamos inseridos em Cristo, preste atenção, nós estamos inseridos na pessoa de Cristo, tanto que fomos para a cruz e ressuscitamos com ele. Então, que tipo de homem nós somos? Diga. Celestiais. Nós somos seres celestiais em Cristo Jesus. Nós somos seres celestiais. É por isso que nós temos que voltar para nossa casa. É por isso que nós temos que voltar para o nosso mundo. Temos que voltar para o nosso verdadeiro abrigo. Porque nós somos seres celestiais. Seres celestiais inseridos em Cristo Jesus. O Espírito Santo foi enviado para estar dentro de nós como Deus. Ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Portanto, ele foi inserido no nosso corpo humano, no nosso corpo terreno. Mas a realidade da nossa vida, da minha vida, da tua vida, é que nós não somos daqui e nós somos seres celestiais. Nós somos seres do céu. Oh, meu Deus. É por isso que a nossa mentalidade tem que mudar e a nossa mentalidade tem que ir para as coisas do céu. Porque nós somos de lá, gente, nós somos de lá. Nós não somos daqui. Sabe, em 2 Coríntios 4, de 16 a 18, diz assim: por isso, Paulo dizendo, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, aqui o pacote, se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Por que ele está dizendo o nosso homem exterior, quando a gente sofre, quando tem tribulação, o nosso homem exterior se corrompe, a nossa pele fica enrugada, a nossa cara fica feia, enfim, qualquer sofrimento faz a gente sair do normal.
O nosso corpo se corrompe. Nós temos depressão, nós temos doenças por causa das emoções. O nosso corpo deteriora, porque nós vivemos num mundo que deteriora. Mas o nosso homem interior, o que é o homem interior? O que é o homem interior? É a nossa verdadeira vida. É alma e espírito. Esses, quando nós entendemos o motivo da tribulação, quando nós entendemos o benefício que o sofrimento também traz, e quando nós temos a atitude certa diante de Deus com o sofrimento, então o nosso interior, o nosso homem interior, nossa alma, nosso espírito amadurecem. Porque a nossa verdadeira vida não é carne, é alma e espírito. E Deus decidiu que assim como Ele levantou Jesus do túmulo, e os discípulos viram Jesus, e Ele tinha a mesma aparência, Ele tinha uma aparência de um corpo, Ele tinha uma aparência física, igual a quando Ele morreu, Ele tinha. Então Ele tinha um corpo, mas era um corpo celestial. E nós vamos ter esse corpo celestial. Um corpo humano não atravessa paredes, não surge de repente. Mas Jesus surgiu no meio dos discípulos que estavam lá chorando porque Ele tinha morrido. E Ele surgiu, Ele não abriu porta, Ele não foi pela... Não, Ele surgiu diante dos discípulos e disse: paz seja convosco. E eles viram Ele. A Bíblia diz que quando o alarme tocar, quando a trombeta tocar, 1 Tessalonicenses 4, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que dormiram em Cristo, os cristãos que dormiram, vão ressuscitar primeiro. Ué, o que vai ressuscitar? Uma pessoa. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, subiremos, diz lá, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Como ressuscitaremos se tivermos mortos? Eu vou ressuscitar se eu estiver já morta. Eu vou ressuscitar. Eu, a Clô, a minha aparência. Só que o meu corpo e o seu corpo, quando ressuscitar, não será um corpo de carne, será um corpo celestial. Diga amém, dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu estou terminando. Então, queridos, ciente dessas coisas, nós precisamos tomar algumas providências na nossa vida. Cientes que somos seres do céu, cientes que a nossa casa é lá, que o nosso mundo é lá, cientes de que nós estamos inseridos em Cristo Jesus, dentro da história. Nós estamos inseridos dentro da história de Cristo, da vida de Cristo. Ele se misturou conosco para nós podermos ir para casa de volta. Cientes de que o tempo urge, que as coisas estão andando muito rápido. Cientes de que temos que mudar a cultura da nossa mente, do nosso coração, para pensarmos nas coisas do alto, para pensarmos nas coisas que não se veem, porque as que se veem vão ficar e vão ficar e vão acabar, mas as que não se veem, as eternas, nunca vão acabar. E você pode imaginar o que Deus tem para nós no céu. Quando você lê Apocalipse 22, oh Jesus, está lá a sua cidade, está lá o seu lugar, está lá as ruas por onde você vai passear, está lá a árvore da vida, que dá fruto todos os 12 meses para você comer, para você ter vida todo o tempo. Está lá o Senhor, está lá que você não precisa da luz do sol e nem da luz natural, aqui da nossa luz, porque o Senhor estará conosco e a luz vai brilhar tanto, 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 porque Jesus é a luz do mundo. Está lá a cidade, diz que ela vai descer do céu com os santos. Está lá a cidade que nós vamos morar. E Jerusalém descerá até aqui, e nós habitaremos eternamente na terra, porque a terra será o paraíso de novo, como foi criado uma vez, sem morte, sem dor, sem choro, sem Covid-19, sem lepra, sem nada.
É esse lugar, é essa terra transformada. Diz que haverá novos céus e nova terra. O Senhor fará tudo de novo, perfeito. Para quem? Para os seus filhos que estarão perfeitos. Tão perfeitos como eram Adão e Eva antes do pecado. Nós estamos voltando dentro da história para o original de Deus, gente. Para aquilo que Deus realmente criou. Precisamos pensar nisso. Então, sabendo e ciente de tudo isso, nós precisamos tomar algumas providências. Agora me perdi aqui, está aqui. A Débora prega sem papel. E eu acho ótimo. Eu já preciso do papel, né, Débora? Se não esqueço o que eu ia falar. Mas ela tem só 40 e eu tenho 70. Então dá para desculpar, né, Débora? Ok? É tempo, gente, de render a nossa vida. Primeira coisa. Tempo de render a nossa vida definitivamente a Deus. Não dá mais tempo de ficar pela metade. Não dá mais tempo de segurar algumas coisas na minha vida e dizer, Deus, o resto tudo é teu, mas isso aqui não mexa. Não dá mais tempo. É tempo de render tudo, o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que não é bom na minha vida. Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. E a primeira coisa que nós temos que render é a nossa vontade. A nossa vontade, o nosso ego, nós temos que vender. E o Senhor diz, se não perdoardes a quem você é ofendido, vosso Pai no céu não vos perdoará. Senhor, se Deus não vai me perdoar, eu não consigo entrar no céu. Então Deus, a minha vontade é matar, a minha vontade é esganar, a minha vontade é nunca mais olhar na cara, a minha vontade é isso, a minha vontade é aquilo. Mas se eu não render a minha vontade ao Senhor, eu não vou conseguir nunca, não só perdoar, como eu não vou conseguir ser o homem do céu, porque eu vou ficar na minha carne, na minha alma e na minha vontade. Então a primeira coisa é a minha vontade. A segunda coisa é que eu preciso render totalmente a minha vida para ser santificado. Porque quem vai subir com as vestes brancas. E vestes brancas significa santidade. Ficar longe daquilo que vai desagradar o coração de Deus. Santidade, santidade, santidade. Santidade no falar, santidade no pensar, santidade no agir, no interagir, santidade nos relacionamentos, santidade. Sabe, queridos, avaliação da nossa entrega para obediência, para colocar nossa casa em ordem. É tempo de colocar a casa em ordem. É tempo de colocar o templo do Espírito Santo em ordem. É tempo de colocar nossa casa, família em ordem. É tempo de tirar a lepra da casa, como diz em Deuteronômio, capítulo 14, onde eles raspavam as paredes para tirar a lepra que ficava dentro das paredes. Digamos o mofo que ficava. É tempo de limpar a casa, de pôr em ordem os filhos, de pôr em ordem o marido e a mulher, de parar com esse nhenhé aí de casamento que nunca se ajeita, que está sempre com problema, sempre com amargura, sempre com queixa, sempre com reclamação. É hora de parar com isso e pôr em ordem a casa, pôr em ordem os princípios de Deus na casa, porque Deus não vem buscar só nós, Ele vem buscar nossos filhos também. É tempo de enfiar a cara na Bíblia e pegar as promessas de Deus, pendura na parede, pendura na geladeira, põe fitinha no pulso. Deuteronômio também diz isso quando ensina teu filho, ensina você mesmo. Então faz isso, põe lá no banheiro onde você senta todo dia, põe na frente lá assim, uma promessa bem grande. Você fica 5 minutos lá, você fica 5 minutos olhando o que está escrito na parede. Enfia, inculca na sua mente as promessas de Deus. Inculcar significa abrir a mente e colocar lá dentro, abrir a cabeça e colocar lá dentro. Coloca lá dentro o que Deus diz, porque fé é acreditar no que Deus está dizendo. Isso é fé, é fé, é fé. Em nome de Jesus. Mais uma coisa. Lâmpada cheia de óleo, lâmpada cheia de azeite. Tempo com Deus, intimidade com Deus, para você ter unção, para você ter poder na sua vida, poder de Deus.
unção. Lembre das 10 virgens. Não vou falar aqui, não dá tempo. Mas lembre das 10 virgens. Todo mundo estava na casa do Pai. As 10 estavam ali. Elas foram criadas na igreja. Mas no dia que o noivo voltou, 10 ficaram porque não tinham azeite. Não tinham relacionamento com Deus, eram religiosas. Lâmpada acesa todo o tempo. Vigiar e orar. Jesus disse, vigia, ora, porque você não sabe que horas vai ser. Vem como ladrão. Vem como um raio que vem do Oriente para o Ocidente. Vigiar. E tome a tua armadura todo dia. E tomar a armadura não é fazer uma oração só, Senhor, eu quero o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a preparação das sandálias do evangelho, o escudo da fé. Não é só fazer uma oração, só tem o escudo quem anda na santidade. Porque se não tiver santidade, está furada a armadura, as flechas do inimigo vão te furar, vão te pegar. Essas coisas é que tem que estar na nossa mente nesse tempo. Nos preparando para quando a trombeta soar. Aleluia, dê uma salva de palmas ao Senhor. Promessas, promessas, promessas e promessas. Promessas, promessas e promessas. Joel 2 diz, é tempo agora de rasgar o coração. Não é tempo mais só de rasgar as vestes, como eles faziam quando estavam levando a disciplina do Senhor, se vestiam de saco, de cinza, rasgavam as vestes. Não, agora é hora de rasgar o coração. Joel 2 diz, agora é tempo de trazer todo mundo. Você que está em casa, quero dizer a você, é tempo de estar aqui, é tempo de estar na comunhão, é tempo de estar junto, é tempo de ouvir a palavra de Deus e se alegrar, de olhar o rosto dos irmãos, ainda que seja só a metade do rosto, olhar os olhos sorridentes dos teus irmãos, olhar quando o seu irmão está triste, está desanimado. É hora de estar junto, porque quando Jesus tocar a trombeta, todos estarão juntos na presença de Deus.